Olá, eu sou o João das Plantas e para o vídeo de hoje eu selecionei 7 plantas para você cultivar dentro do seu quarto. Plantas que além de embelezarem, de deixarem seu ambiente mais acolhedor, mais aconchegante, também podem contribuir para purificar o ar do ambiente, o que é muito benéfico, né? Então acompanhe o conteúdo de hoje comigo. Se você chegou aqui no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações quando eu postar vídeos novos aqui no canal para você. Se você gostar desse conteúdo, comenta, me conta o que você achou, curta o vídeo se gostar, compartilhe com outras pessoas para divulgar essas plantas que podem ser cultivadas dentro de quartos ou em ambientes internos em geral. E agora vem comigo para o conteúdo de hoje. O uso de plantas em ambientes internos em geral, tanto em quartos, salas, escritórios, apartamentos e ambientes internos em geral, é algo que vem crescendo muito nos últimos anos. As pessoas têm cultivado muitas plantas dentro de casas, em ambientes internos em geral mesmo. E aí, isso tem muitos benefícios, gente. Além da gente apreciar, da gente gostar de ter plantas dentro de casa que realmente fazem muita diferença, elas contribuem, complementam a decoração. Inclusive, esse é o fundamento, da Urban Jungle, que é a floresta urbana, é acrescentar plantas, dentro de casa, como se elas fossem e fizessem parte ali da composição do ambiente em geral, assim como os móveis, entendendo que as plantas também são uma parte importante, da decoração e da complementação ali do ambiente como um todo. Inclusive, essa é uma parte da arquitetura que vem sendo muito explorada também com a biofilia, que vai incluindo, então, elementos vivos e naturais dentro, dos ambientes. Então, além de contribuírem para deixar o ambiente mais bonito, acolhedor, aconchegante, as plantas também têm alguns benefícios que estão sendo cada vez mais estudados pela ciência. Inclusive, uma pesquisa realizada pela NASA, gente, divulgou que algumas plantas têm a capacidade, o potencial de filtrar toxinas presentes no ar dos ambientes, onde elas estão ali próximas, inclusive. Então, por exemplo, foi identificado que algumas folhagens tropicais, algumas plantas, filtram, gases tóxicos e poluentes, como aqueles que são disseminados pelos carros, pelo cano de descarga dos carros, por cigarro e por alguns outros gases tóxicos e poluentes que não nos fazem bem quando nós ingerimos. Então, as plantas têm esses benefícios que são incríveis. Então, para quem tem plantas no quarto, é algo muito benéfico. E eu aqui, no meu caso, tenho algumas plantas dentro do meu quarto, bastante plantas, são muitas, então. Mas dessa vez eu vou selecionar e vou te mostrar só algumas que eu selecionei para esse vídeo. Inclusive, essas que eu selecionei aqui, todas têm essa capacidade, de purificar o ar do ambiente. Então, vamos comigo conhecer quais são essas plantas? Vamos lá, então, vou começar te mostrando a primeira planta que eu selecionei para essa lista. Então, aqui temos o Philodendron gloriosum. Philodendron gloriosum é uma planta tropical que pertence à família das aráceas, assim como a Comigo ninguém pode, as alocases, os anthuriums, philodendrons. É uma planta muito ornamental, decorativa, querida e desejada por muitas pessoas. É uma folhagem, gente, exuberante, com essas folhas aqui em formato de coração. Elas são, codiformes, assim, com esse formatinho de coração bem definido, bem delineado, com as nervuras centrais aqui, ó, bem aparentes, formando então esse contraste muito lindo nessa planta. É uma planta tropical, inclusive nativa do Brasil e de regiões tropicais daqui. É uma planta muito bonita que pode crescer. O meu tem essa quantidade de folhas aqui, ó. Mas elas ainda são pequenas e podem crescer mais, tá? Principalmente com o passar do tempo, dos anos, do crescimento da planta. É uma planta que eu gosto muito. Ela tem folhas, gente, aveludadas, com aspecto de veludo mesmo, muito macias, delicadas e sensíveis ao toque. É uma textura muito legal de tocar, gente, é bem macio mesmo.
Ela é uma planta que tem característica de ter esse caule ali, ó, esse pecíolo que vai crescendo, esse tronco central ali, com os pecíolos, né, que vão conduzindo as folhas, eles são compridos assim, e aí quanto mais a planta vai crescendo, eles também vão crescendo mais. As folhas novas surgem assim, ó, enroladinhas, elas surgem como um canudo e vão desenrolando com o passar dos dias, até ficarem abertas como essa, por exemplo. Olha a beleza dessa planta. E aí, colocando ela em um cachepô, por exemplo, como esse, a gente valoriza, né, a beleza da planta. Então, além de ter uma planta muito bonita, né, utilizada como parte da decoração do ambiente, também tem os benefícios dela, já que é uma planta tropical que tem também a capacidade de filtrar os poluentes do ambiente e deixar o ar mais limpo para você respirar. Continuando com as plantinhas tropicais e ideais para ter no quarto, tenho aqui algo que eu fiz, que é uma prateleira com jiboias. É algo que eu gosto muito, eu acho interessante. Aqui, na verdade, eu uso isso como fundo para os vídeos, né? Para a gravação dos vídeos, mas é muito legal, gente. Plantas que, olha para você ver, nesse caso as jiboias, são boas para cultivar dentro de casa, elas já preferem locais mais sombreados, né? Então já tem esse ponto facilitador, mas nesse caso aqui também elas vão crescendo, ó, pendentes, então é um diferencial, né? E elas vão formando como se fosse uma cortina natural, né? É muito legal isso aqui, porque elas também já vão potencializar, né, o efeito, né, não só estético da beleza, né, delas quando ficam assim todas juntinhas e quando vão crescendo, né, formando essa cortina natural, essa parede natural, mas também elas vão potencializar os benefícios e a capacidade de filtrar esses poluentes que eu te falei que muitas vezes ficam presentes no ar dos ambientes. Então, olha que legal essa ideia, né? E aí eu coloquei todas elas nos cachepôs ali iguais, né? Brancos. E aqui tenho esses diferentes tipos de jiboia. Tem a Neon, que é a mais verdinha. Essa Enjoy, que é com branco. Aqui também uma jiboia variegata áurea, né? Que é a mais normal, mais comum. Esse com folhas assim variegadas também, mescladas. E aqui uma Monstera Adansone, que eu estou cultivando e eu vou cultivar de maneira pendente também, que eu acho que fica legal, gente. Então, essas também são outras alternativas muito legais de planta que dá para cultivar dentro do quarto. Agora, se você não quer uma Monstera Adansone pendente, também tem a opção de tê-la tutorada. Olha que linda, gente. Essa aqui eu plantei alguns meses atrás, inclusive no canal, mostrando passo a passo de como que se faz tanto o tutor de esfagno, que é essa estrutura aqui, né? Que serve para guiar o crescimento da planta. E aí, olha só como ela fica linda, bem fechadinha, com esse formato, né, mais comprido. É uma planta também purificadora, né, com essas folhas aqui, ó. Algumas são mais compridas, principalmente no tutor, ela tende a crescer mais. Algumas já tem um formato de coração mais definido, tá vendo? Como aqui, por exemplo, ó. Algumas menores, as maiores, às vezes tem um formato mais oval, mais comprido assim, tá vendo? Muitos furinhos, que são as fenestras, né, características dela, que segundo os pesquisadores, a hipótese, né, para a existência desses furos é que na natureza eles servem para permitir a passagem de vento e a água da chuva quando essa planta passa, né, quando o local onde ela sobrevive passa por correntes de vento, né, por chuvas, já que as folhas são muito finas e que se não tivessem esses furos, né, o vento ou a água da chuva poderia rasgá-las muito facilmente. Então a hipótese, né, levantada diz respeito a isso. E aí, olha só, o que eu vou fazendo nessa planta? Ela vai crescendo, ela tá nesse vaso aqui, ó. Não precisa mudar tão cedo, porque ela também não dá tantas raízes. E é muito interessante, gente, porque ela vai entrelaçando as raízes aqui no tutor. Então, eu vou te mostrar. Olha só, as raízes aqui, ó. Essa aqui, ó, bem enovelada, bem grudadinha ali. Tem várias raízes aqui, ó.
por exemplo, aqui. E aí a planta vai entrelaçando, porque a Monstera Dansoni tem a característica de gerar essas raízes aéreas aqui, olha só. Essa, inclusive, está saindo aqui de dentro do tutor, ó. E aí ela vai crescendo e vai se agarrando aqui nesse material, nessa estrutura. Mas o que eu faço também é ir sempre amarrando, os ramos vão crescendo. Hoje mesmo eu fiz isso, ó. E aí, por exemplo, olha aqui, ó. Aqui ele cresceu aqui, aí eu já dei uma curvada nele de leve, tá? Com delicadeza e amarrei ele para que ela possa vir mais para baixo. E aí, ó, tá aqui, ó, inclusive tem raizinha nova. Agora eu vou guiar ela para cima, porque assim a gente vai formando, né, esse aspecto bem cheio nessa planta, com o tutor, né? E aí a gente vai guiando mesmo os ramos para cima e para baixo, porque a intenção realmente é fechar, né, esse tutor e manter o crescimento da planta assim. Agora, uma planta que eu tenho aqui ao lado da minha cama e ao lado da minha fonte de água também, são as espadas, gente. Olha só, são plantas que realmente são plantas populares, né? Elas vivem bem em ambientes mais sombreados. Essa aqui, por exemplo, ó, eu já tenho há uns quase 2 anos. Ela é uma lança, né, que tem esse formato cilíndrico. Ela já veio assim nesse formatinho, né, com essas pontas viradas para fora. E aí eu coloquei nesse cachepô aqui, terracota, que eu acho muito bonito, que combina com ela. E aí ela está aqui, ela sobrevive nesse local, não pega nada de sol, tá? Não mesmo, só claridade desse local. E tá indo super bem, gente. Olha só que legal. Então dá para ter muitos elementos decorativos utilizando as plantas, né? E olha esse outro modelo aqui também, essa outra opção que eu fiz com a mini espada de Santa Bárbara, que é essa variegada, né? Com as bordinhas amarelas também. Eu utilizei esse cachepô oval da Nutriplan, que inclusive combina com a cor da minha fonte de água e que faz, né, essa decoração muito especial. São plantas fáceis de cuidar, resistentes, né, e também são purificadoras do ar. E aí também existem muitos tipos de espadas, né? Tem prateada, tem Dracena Vitória, que é aquela mais larga que eu já mostrei no canal. Tem a tradicional, que é verde. São muitas opções que dá para utilizar, né, e formar diferentes composições e arranjos. Outra planta muito legal que é muito boa para ser utilizada dentro de casa também é a palmeira chamedória. Essa aqui, a minha, por exemplo, é bem nova, bem jovem ainda, mas a chamedória é uma palmeira ideal, né, para ambientes internos, inclusive para os quartos, porque ela também é purificadora do ar e tem, gente, esse aspecto todo tropical, delicado, né, muito aconchegante também, que deixa o ambiente mais acolhedor, né. É uma palmeira que não vai crescer tanto, ela não vai passar ali dos seus 2 metros de altura, e ela é linda, muito decorativa, ornamental. A minha está plantada nesse vaso. É uma planta jovem ainda, mas ela vai crescer. Inclusive eu já mostrei uma bem grandona aqui no canal, eu vou deixar esse vídeo para você na tela final. E outra planta, gente, muito legal para ambiente interno também, para quem tem um quarto bem iluminado, como aqui nesse caso, que o meu recebe um solzinho nesse local, é o antúrio. Então o antúrio, né, de flor, que na verdade essas partes coloridas aqui são brácteas, né, mas é conhecido como antúrio de flor, o antúrio andreano, e ele é uma planta muito bacana para quem tem um local mais iluminado, mais ensolarado, né, porque para ele florescer, ele precisa do estímulo, né, de um solzinho, mas dá para ter, gente. Então, olha só que legal. E tem muitas cores, né? Olha aqui, inclusive vindo flor nova aqui, ó. Tá vendo? Ela surge assim, fechadinha e vai crescendo. Então, também é uma opção legal para quem tem um ambiente mais iluminado, né? Já que para florescer, ele realmente precisa do estímulo do solzinho. E tem tantas cores, né, que dá para utilizar de acordo com o seu gosto. E para finalizar, uma planta bem bombástica, muito atraente, chamativa, que realmente vai ter um destaque no ambiente, né? Ela vai realmente chamar a atenção, vai ter, né, o destaque ali.
é a Monstera Deliciosa Thai Constellation, que é uma planta variegada. Olha como ela está crescendo, gente. A minha está desenvolvendo muito bem. É uma planta, né, muito bonita, uma planta variegada. É uma monstera, né, uma planta tropical que gosta de um ambiente também de meia sombra, né, não tolera muito sol direto. Tem um crescimento também satisfatório até, e é uma planta muito bonita. Olha as características, né? Toda rajada, né? Com folhas coriformes, né? Com esse também formato de coração, os rasgos laterais aqui. A minha ainda não tem fenestras, né? Que são os furinhos, mas em breve ela terá porque ela está em crescimento. É uma planta muito bonita, então, rajada, né, com alguns... Ela parece uma constelação mesmo, porque tem esses respingos, né, ao longo das folhas em coloração esbranquiçada, né? E olha essa folha mais nova, como que veio bem mais variegada, gente. O interessante também dessa planta é que uma folha é sempre diferente da outra. E aí, se você coloca essa planta sozinha em um canto, em algum local, ela já fica valorizada, já compõe o ambiente, né? Ela é muito bonita por si só. E aí, olha só, também tem variegação nos caules aqui, que é super interessante, né? E ela vai gerando essas raízes aqui, que inclusive podem penetrar no solo e continuar crescendo. É legal também plantar, se você puder, com um tutor, porque isso já vai auxiliando no crescimento da planta. Eu, por enquanto, coloquei só esse cabinho aqui e amarrei com um araminho para sustentar ela, mas depois também eu posso replantar com um tutor. Então, essa é a Monstera Deliciosa Thai Constellation. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar essas 7 opções de plantas ideais para quarto ou para ambientes internos em geral. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, me conta o que você achou. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito ou inscrito. Compartilhe o vídeo com outras pessoas. Um abraço para você e até a próxima!